Boa noite, irmãos. Nós estamos de volta para falar um pouco mais do Senhor. Eu quero cumprimentar a todos na graça e na paz do Senhor Jesus e desejar aqui sempre aos irmãos que os irmãos continuem sendo edificados, fortalecidos e animados do Senhor. Nós vamos dar continuidade àquelas mensagens que nós estamos fazendo e hoje eu quero falar um pouco sobre como é que nós oramos em períodos de crise. Os irmãos sabem que nós estamos passando no Brasil e no mundo uma crise sanitária, que é essa pandemia, do Covid que está aí. Em outros áudios e vídeos eu falei para os irmãos que eu acredito que isso é uma ação de Deus contra o pecado humano. Acredito também que Deus, por meio dessa enfermidade, vai conduzir muitas pessoas ao Evangelho, como eu também acredito que Deus está purificando a igreja dele. Os crentes verdadeiros vão reagir conforme a vontade de Deus, naturalmente serão mais purificados, estarão mais firmes, mais apegados às Escrituras, também mais apegados à oração e à comunhão com Deus. Naturalmente vai despertar aqueles crentes que estavam um pouco mais frios. Acredito que eles voltarão e vão aquecer os seus corações novamente no Senhor. E é assim que eu acredito desse movimento de Deus sobre nós. Nós também precisamos lembrar, irmãos, que nós estamos passando por uma crise política, tanto dentro do Brasil como fora do Brasil. E acredito que os irmãos que têm aí visto os noticiários estão acompanhando esses movimentos políticos. E alguma coisa que até é estranha para nós, porque nós brasileiros que somos um povo pacífico, nós estamos percebendo que está tendo uma polarização no nosso país, em que brasileiros com brasileiros estão brigando, estão perdendo amizade por causa de política, por causa de ideologias que nós acreditamos que não são as melhores para nós escolhermos. O crente verdadeiro é bíblico e ele precisa se comprometer com a Bíblia, não com ideologias. Então nós estamos passando por um período de crise também política. Uma outra crise que está aí às portas, os irmãos vão logo perceber, que é a crise do desemprego, a crise da miséria que vai chegar, está chegando no nosso país, até por incompetência também de governantes, e de uma mídia que muitas vezes está informando as pessoas de maneira errada. Então, são crises que estão acontecendo e eu quero sempre relembrar aos irmãos que normalmente Deus promove as crises. E naturalmente Deus tem um propósito nisso, de promover as crises mundiais. A Bíblia diz que Deus começa a guerra e Deus termina a guerra. Então nós temos que estar atento a essas coisas, não entender que nós temos um Deus soberano que reina sobre todas as coisas, e esse Deus que reina sobre todas as coisas é o Deus também que está no controle dessas crises e também provocando essas crises de acordo com as Escrituras. E é bem verdade que quando Deus promove crises, Deus está relembrando a humanidade que a humanidade está em pecado. E a humanidade precisa mudar de atitude com relação a Deus. Então é importante nós salientarmos isso. Então aí fica a pergunta, como um crente, como uma mulher piedosa, como um homem piedoso, eles se dirigem a Deus nesses períodos? O que as Escrituras podem nos ensinar a respeito disso? E é sobre isso que eu gostaria hoje de falar um pouco com os irmãos, sobre a oração de um piedoso em períodos de crise. Como é que uma mulher piedosa, como é que um homem piedoso ora em períodos de crises. É claro que eu estou aqui me dirigindo aos irmãos da igreja aqui de Caldas e também a outros irmãos que estão nos ouvindo. E naturalmente, quando eu falo homem piedoso e mulher piedosa, todo crente tem que ser piedoso, tem que ser, e toda mulher crente é uma mulher piedosa. Então, quando eu estou falando de pessoas piedosas, pessoas que imitam ao Senhor Jesus Cristo, eu estou falando aqui de todos os crentes. Tá certo, irmãos? Então não estou aqui escolhendo um crente, não. Todos os crentes entende-se que são pessoas que têm um compromisso com a verdade, têm um compromisso com a comunhão com Deus, têm um compromisso de servir e de glorificar Deus em todas as coisas e de ser um imitador de Cristo Jesus. Uma boa definição de pessoa piedosa é uma pessoa que imita Cristo.
Essa é a definição maior e melhor que tem, porque a Bíblia assim nos ensina. O apóstolo Paulo fala isso para Timóteo, né, que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, né, padecerão por perseguições. Então, o modelo que o apóstolo Paulo nos dá ali é a pessoa de Cristo Jesus. Então, isso é um piedoso. Então, como é que uma pessoa piedosa ela ora? Eu quero convidar a todos, depois dessa introdução, quero convidar a todos que abram lá no livro de Lamentações, capítulo 5, livro de Lamentações, capítulo 5, e eu vou dividir esse capítulo em 4 partes. A primeira parte, do verso 1 até o verso 10. Eu vou dividir da seguinte maneira: Senhor, vê a nossa condição. Senhor, vê, olha para a nossa condição. Então, do verso 1 até o verso 10, Senhor, vê a nossa condição. Do verso 10 aí, até o verso de número... Ou melhor, do verso 15... do verso 1 ao verso 9, Senhor, vê a nossa condição. Do verso 10, aí do capítulo 5, até o verso de número 14, eu vou dizer o seguinte: Senhor, vê o nosso sofrimento. Ou Senhor, olha para o nosso sofrimento. Do verso 1 até o verso 9, Senhor, vê a nossa condição. Do verso 10 até o verso 14, Senhor, vê o nosso sofrimento. Do verso 15, irmãos, até o verso de número... Do verso 15 até o verso 18, Senhor, olha ou vê os nossos sentimentos. Senhor, olha e vê os nossos sentimentos. E do verso de número 19 até o verso de número 22, Senhor, responde às nossas questões. Senhor, responde às nossas questões. Tudo bem, irmãos? Então, essa simples divisão é só para nós poder sermos guiados aqui no texto e compreender um pouco mais. Então, nós vamos primeiramente ler aí do verso 1 até o verso 9, que nós falamos, e a ideia então presente do verso 1 até o verso 9 é: Senhor, vê a nossa condição. Então, o texto diz assim, a partir do verso 1: Lembra-te, Senhor, de que nos tem sucedido. Considere e olha para o nosso opróbrio. A nossa herança passou a estranhos, e as nossas casas a estrangeiros. Somos órfãos, já não temos pai. Nossas mães são como viúvas. A nossa água, por dinheiro, a bebemos. Por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço. Estamos exaustos e não temos descanso. Submetemo-nos aos egípcios e aos assírios para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existem. Nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. Escravos dominam sobre nós. Ninguém há que nos livre das nossas ou das suas mãos. Com o perigo de nossa vida, providenciamos o nosso pão por causa da espada do deserto. Então nós fizemos a leitura do verso 1 até o verso de número 9. Muitos estudiosos atribuem o livro de Lamentações a Jeremias. E essas lamentações, elas, se foi feito por Jeremias, ela está reconhecendo algo importante. Temos que lembrar os irmãos que nesse período Judá havia quebrado a aliança com Deus. A semelhança do Reino do Norte, que nós chamamos de Israel, lembrando que no período de Salomão foi dividido as tribos, então ficou o Reino do Norte, ou melhor, do filho de Salomão, né? Ficou então as 10 tribos que foram para o norte, ficou conhecida como o Reino de Israel, o Reino do Norte, e as tribos que foram para o sul, né, ficou conhecido como Judá, o Reino do Sul. E o Reino do Norte já tinha sido levado para o cativeiro pelos assírios. Agora a Babilônia é usada por Deus, e ela vem então sobre Judá e Jerusalém e pega partes do povo, lembrando que o povo que vai para o exílio, eles vão em 3 etapas. Então a Babilônia invade Judá,
e Jerusalém e leva uma grande parte dos judeus do Reino do Sul para a Babilônia, para o exílio. E é claro que ficou ainda um pouco lá em Judá, em Jerusalém. Mas as pessoas que ficaram ali, elas ficaram em grandes misérias, em grandes dificuldades, porque os muros foram derrubados. Os muros foram derrubados, os portões foram queimados, então ficou, vamos dizer assim, um espaço muito fácil para o inimigo entrar e assaltar o povo de Israel, daqueles que ficaram. E aqueles que foram para a Babilônia, em torno aí de 1.600 quilômetros, mais ou menos, e lembrando os irmãos que naquele tempo eles iam caminhando, né, para esse lugar, lembrar que esse povo que foi, eles também, muitos deles morreram pelo caminho e muitos enfrentaram grandes dificuldades, até chegar na Babilônia. Muitos problemas eles enfrentaram. Mas o fato deles terem ido para o exílio é porque eles haviam quebrado a aliança com Deus. Eles estavam vivendo de uma maneira que, segundo Isaías, lá no capítulo 1, é como se eles fossem vivendo a semelhança de Sodoma e Gomorra. É assim que Isaías, no seu primeiro capítulo, trata o povo de Israel. Deus chamando eles de povo de Sodoma e de Gomorra, de tanto que era a imoralidade que esse povo havia praticado contra Deus. Então o povo de Judá havia quebrado a aliança com Deus. E naturalmente esse castigo que Deus traz sobre o povo de Judá é um castigo justo. É um castigo justo porque o povo tinha desobedecido Deus. Os irmãos devem se lembrar, no capítulo 1 de Neemias, que Neemias, quando está falando com Deus, ele então entra num período de humilhação, de jejum e oração, e ele então clama ao Senhor, e ele reconhece que, de fato, o povo estava no cativeiro, o sofrimento estava sobre eles, porque eles tinham quebrado a lei de Deus, eles tinham quebrado a aliança que Deus havia então feita com eles. E Neemias compreende que esse ato de Deus de levar o povo para o cativeiro e trazer sofrimento sobre o povo era um ato justo e santo da parte de Deus. Deus então estava vindicando deles a quebra da aliança. As maldições da aliança estavam sobre o povo de Deus, porque eles tinham quebrado a aliança com Deus. Não era Deus que tinha mudado. Deus continua e continuava o mesmo. A disposição de Deus abençoá-los sempre foi grande e sempre foi uma disposição voluntária da parte de Deus, e Deus fazia isso com bastante alegria sobre o povo. Mas mesmo assim, Deus sendo disposto alegremente para abençoá-los, eles não respondiam a Deus. Então, nesse sentido, o que Deus faz então? O povo quebra a aliança, então Deus agora espalha eles por toda a terra. Então, esse ato de Deus de levar Judá para o cativeiro, a semelhança do Reino do Norte, é porque o povo havia quebrado a aliança com Deus. Então, foi um ato justo de Deus. Foi um ato santo da parte de Deus. Foi um ato da retidão de Deus e da fidelidade que Deus tem a si mesmo. Então Deus vai lá agora e conduz esse povo para o exílio. E quem Deus levanta para então conduzir esse povo para o exílio? Foi Nabucodonosor. Nabucodonosor foi o instrumento de Deus, foi o chicote de Deus, foi a vara de Deus para pegar o povo e corrigir o povo por causa dos seus pecados. E é naturalmente também que esse ato de Deus se compreende também como um ato de misericórdia. Porque Deus, ao mesmo tempo que Ele está punindo o povo, que Ele está disciplinando o povo, castigando o povo, porque eles haviam quebrado a aliança, Deus também queria trazer o povo de volta a Ele, por meio do arrependimento, por meio da humilhação. Lembrando que quando Salomão termina de construir o templo e ele fala com Deus, o texto diz então que Deus vem a ele em sonhos e diz que aquele lugar que ele havia construído, Deus iria habitar ali, e se o povo pecasse, Deus iria cerrar os céus para não desse mais chuva e secar a terra. Mas ele disse: se o meu povo, que me chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então ele diz: eu sararei a sua terra. Eu sararei a sua terra. Então, Deus estava conduzindo o povo por meio do sofrimento, e o propósito de Deus, além de punir o pecado, era de purificar o povo e trazer novamente o povo para o arrependimento e voltar para Ele. Então, eu aqui fiz um contexto geral para mostrar para os irmãos então como é que nós podemos compreender um pouco o livro de Lamentações. Então, agora o que está acontecendo aqui?
esse povo está sofrendo então a invasão da Babilônia, e é claro que a estrutura de Judá ela é completamente abalada. A vida espiritual do povo é abalada porque o templo foi destruído. A vida social do povo é abalada porque famílias foram divididas. A sociedade foi dividida, então cada um foi para um lado praticamente. Pessoas morreram, né? Famílias, filhos ficaram órfãos, mulheres ficaram viúvas. Então a vida espiritual foi abalada, a vida social foi abalada, a vida política deles também foi abalada. Por quê? Porque agora o rei deles se tornou escravo de um outro rei e está sendo levado para uma outra terra. Então observe que quando Deus veio então e pesou a sua mão, Deus desestruturou completamente a nação de Israel. Mas Deus faz isso porque Deus é um Deus santo, é um Deus que é fiel à sua aliança. E como o povo havia quebrado a aliança com Deus, Deus então agora está respondendo ao povo de acordo com os pecados deles. Agora, lembrando os irmãos sempre que o propósito de Deus, sim, era também de trazer esse povo ao arrependimento. Então, é nesse contexto, irmãos, que nós temos que analisar o livro de Lamentações. E se Jeremias é o autor do livro, lembremos os irmãos que Jeremias ele tem dois períodos aqui, o período antes do cativeiro ou do exílio, e um período no exílio ou no cativeiro. E lembrando que o profeta, quando ele foi enviado por Deus para falar com os reis, ou com o rei de Judá, ele havia dito sobre que Deus iria usar a Babilônia para então punir o povo por causa da quebra da aliança. Lembrando que Jeremias foi muito zeloso na pregação, exortando o povo para que o povo voltasse para Deus, se arrependesse dos seus pecados, e alertando o povo para que não lutassem contra a Babilônia, porque a Babilônia era instrumento de Deus para punir o pecado deles. Se eles lutassem contra a Babilônia, é a mesma coisa que lutar contra Deus, porque Deus estava levantando então a Babilônia para então ser a vara da disciplina de Deus sobre o seu povo. Então é nesse contexto que nós temos que analisar então o livro de Lamentações e tirar então lições para nós, como é que nós podemos orar diante de momentos de crise. Como eu falei para os irmãos, nós estamos passando por um momento de crise. Então como é que nós podemos falar com Deus nesses momentos? Então é claro que eu vou voltar num outro vídeo, né? Eu aqui dei uma introdução bastante longa e eu vou aqui apenas dar o começo e naturalmente eu vou voltar para falar com os irmãos no outro vídeo, aí eu quero entrar direto na parte da oração e como é que nós podemos aprender então com Lamentações a falar com o Senhor. Então eu vou dar por encerrado agora e volto no outro áudio ou no outro vídeo para falar com os irmãos. Deus abençoe os irmãos nesse momento e o meu desejo então é que os irmãos sejam fortalecidos e nós voltamos a falar no próximo vídeo. Deus abençoe a todos os irmãos.